Professora Vivian, língua portuguesa, nossa aula hoje é a aula 6 sobre romance. Vamos começar? Os objetivos desta aula são ler os trechos do romance para que a gente compreenda e identifique os elementos que constroem essa narrativa. Nós vamos localizar as informações explícitas em um texto. Também vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão e inferir uma informação implícita em um texto. Vamos reconhecer efeitos de sentido, de ironia e decorrente do uso de figuras de linguagem. Romance. Você sabe que o romance é um formato literário. Então, no romance, a gente vai lembrar algumas características específicas da estrutura do romance. Vejamos. A narrativa é mais longa, existem várias histórias paralelas, vários núcleos narrativos independentes que são atualizados simultaneamente. Parar um pouquinho e falar para vocês simultaneamente. Estou aqui falando, você está em casa aí, ouvindo, vendo, lá fora os carros passando, isso é noção de simultaneidade, para a gente lembrar o que significa isso. As principais características do romance, vamos recordar. Como já falamos, é uma narrativa longa e complexa. Formas ou tipos mais variados. Personagens são vários. Cenário e espaço variado. O tempo, período de duração, é longo. Enredo tem fatos variados. E o narrador pode ter foco narrativo em primeira ou terceira pessoa. Importantíssimo. Romances não são histórias de amor. Já parou para pensar nisso? Voltando aqui. Quais os tipos de abordagem de um romance, então? Urbano, ou seja, da cidade, né? Regionalista, do interior. Indianista, né? Fazendo alusão lá ao romantismo, né? Ao período romântico indianista. Histórico, psicológico, gótico e, modernamente, o favorito de todo mundo, o romance policial. Romance de aventura, romance fantástico. Quanto à época ou escola literária, nós temos 4 períodos que são fundamentais no romance. O romance romântico, no romantismo, o romance realista, durante o período do realismo, o romance naturalista, no naturalismo, e o romance modernista. A narrativa que pretende dar uma visão do mundo mediante o conflito das personagens, então nós chamamos de romance. O conflito é o ponto alto, né? É o ponto máximo de um romance. De que maneira? Ele é tomado no ponto mais distante. O romance exige um enredo complexo, um tratamento cuidadoso do tempo e uma elaborada construção das personagens. Hoje vamos falar do Memórias Póstumas, um romance que começa de uma maneira inusitada. Você já ouviu falar de um autor defunto ou de um defunto autor? Pois é, nesse romance a gente tem isso. Bora lá ver? Há algum tempo hesitei se deveria abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Agora, atividade 1. Bora lá fazer? Releia o trecho do texto a seguir e responda. Há algum tempo hesitei se deveria abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Qual é a questão colocada pelo narrador que faz com que ele se caracterize,
e consiga uma identificação com o leitor? Tempinho aí para vocês responderem. Volto já. Exercício pronto, vamos conferir a resposta, combinado? Vejamos então. Já no início, o autor faz uma interlocução cujo objetivo era conseguir uma familiarização com o leitor. E enfatiza o quê? Que um defunto autor, colocando sua dúvida em tratar do seu nascimento ou da sua morte, no começo da narrativa. A questão que se coloca é a própria forma de construção do romance. Linear ou circular. Agora, turma, nós vamos para a atividade 2. Observem bem o que é solicitado. Releia o trecho do texto a seguir e responda. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Lembrando que campa é sepultura. Pergunto para vocês, qual o sentido da expressão a campa foi outro berço? Por que o narrador adotou outro método? Dá um tempinho para vocês responderem, daqui a pouco a gente corrige.
Voltamos. Exercício pronto. Resposta a ser conferida. Vamos lá, comigo aqui, ó. Ao dizer para quem a campa foi outro berço, o narrador se refere à sua morte. Por isso ele é um defunto autor, um morto que conta sua história, e não um autor defunto, alguém que morreu deixando a sua obra. O narrador, ele decide usar esse método inovador diferente, já que ele não é um narrador como os outros. Observaram? Observemos esse trecho a seguir. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplastro Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O caso determinou o contrário, e aí vós ficais eternamente hipocondríacos. Atividade 3, especialmente para vocês agora. Vamos lá? Divino emplastro, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. Qual é o sentido produzido pela ironia na narrativa? Por que há uso da forma verbal no futuro do pretérito? Darias. Lembra? Futuro do pretérito? Eu darei, tu darás, ele dará. Aguardo vocês daqui a pouco para conferirmos as respostas, ok? Conseguiu fazer o exercício? Bora lá conferir? Atividade 3. No último capítulo, o autor faz uso de uma ironia e metaforicamente traz o vocábulo emplasto Brás Cubas, que na visão dele o ajudaria a obter sucesso. A forma verbal no futuro do pretérito darias indica que isso não aconteceu por causa do seu falecimento. Por ironia do destino, seu emplasto não o ajudou. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas
não padecia a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginaria que não houve míngua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida. E imaginara mal, porque ao chegar a este outro lado do ministério, achei-me como um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Preparados para a atividade 4 agora? Vamos analisar um pouquinho. Releia o trecho e responda. Achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Por que o autor diz que lhe restou um pequeno saldo? Que saldo seria esse? Seria algo positivo ou negativo? Através de qual figura de linguagem ele consegue produzir esse efeito? Você tem uns minutinhos aí para responder isso agora. Combinado? Exercício realizado com sucesso, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui com a prof. A resposta. No final do último parágrafo, ele faz uso de uma figura de linguagem contextual muito perspicaz. O paradoxo, também conhecido por oxímoro. Quando ele diz que o capítulo é todo de negativas, mas ainda lhe resta um saldo, saldo é positivo, negativas é negativo. Então, isso cria um paradoxo, né? Ele está dizendo que, no fim, isso é positivo. Então, observamos aqui que, por não ter filhos, ele não transmitiu o legado de miséria da sua vida a ninguém. O romance machadiano. Memórias Póstumas de Brás Cubas é narrado em primeira pessoa. Pouco comum isso na época. Com o fim de se afastar das narrativas realistas europeias, o romance apresenta um narrador observador, considerado, então, o narrador defunto. O defunto autor. Essa personagem o ajudou em um discurso mais livre, em diversos momentos. Machado opta pela interlocução, na qual fala diretamente com o leitor. Vamos ver agora, turma, os temas machadistas. Vamos ver quais são esses temas.
escravidão e abolição, política, monarquia e república, filosofia e ciência, humanitismo fictício, ceticismo, mulher, discussão sobre o padrão de beleza e de comportamento. Agora, uma sugestão de atividade para vocês. Você conhece alguém que tentou fazer sucesso com alguma invenção fracassada? Conhece? Dá um minutinho aí para vocês pensarem. Gostaram da sugestão de atividade? Pois bem, a prof tem mais sugestões. Vamos conhecer? O emplasto Brás Cubas era um remédio sem eficácia, comprovada que serviria apenas para a fama de seu criador. Debata com seus colegas quais os perigos de se inventar curas milagrosas para doenças sem o aval de cientistas. O que aprendemos hoje? Lemos e interpretamos trechos da obra Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Aprendemos um pouco mais sobre Machado de Assis, né? Um clássico da nossa literatura, um dos maiores autores de todos os tempos. Reconhecemos os elementos da narrativa. Então, aprendemos um pouco mais sobre os vários tipos de romances que existem. E para você, já se identificou com algum romance? Ficou curioso em ler este romance que a gente estudou hoje? Como seria isso na sua vida? Pensa, os romances suscitam em nós algumas reflexões. Escolha um romance para você hoje. Pense sobre isso. Encerro aqui a aula de hoje, deixando para vocês um convite. Façam as atividades, retomem os estudos, leiam bem os trechos se tiverem dúvidas, que a prof estará aqui para tirar dúvida de vocês. Combinado? Até a próxima aula.